Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, como sempre falo, é um prazer ter vocês aqui para juntos compartilharmos, considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo nós estaremos considerando joias espirituais. Então, vamos para o nosso vídeo e vamos encontrar essas joias. Muito bem, nós hoje vamos considerar joias espirituais da semana 25 a 31 de julho. Nessa reunião nós vamos estar considerando o livro de 2 Samuel, capítulo 23 e o capítulo 24. Então, para darmos início, vamos considerar a pergunta inicial que se encontra na nossa apostila. Então, essa primeira pergunta está baseada no livro do Salmo, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo do 15 ao 17. Então, vamos fazer a leitura desse livro, que diz assim: Davi expressou este desejo: quem me dera beber da água da cisterna que fica perto do portão de Belém. Então, os 3 guerreiros valentes invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que fica perto do portão de Belém e a trouxeram a Davi. Mas ele não quis bebê-la e a derramou para Jeová. Ele disse: Eu jamais faria isso, ó Jeová. Como eu poderia beber o sangue dos homens que arriscaram sua vida? Assim, ele não quis bebê-la. Essas são as façanhas dos 3 guerreiros valentes de Davi. Então a pergunta é: por que Davi se recusou a beber a água que seus guerreiros trouxeram? Então a resposta se encontra na Sentinela 15/5 de 2005, página 19, parágrafo 6. Então diz assim: Davi tinha tanto respeito pela lei de Deus sobre a vida e o sangue que, nessa ocasião, ele se refreou de fazer qualquer coisa que tivesse a aparência de ser uma violação dessa lei. Nós devemos cultivar essa mesma atitude para com as ordens de Deus. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, na verdade, eu destaquei o mesmo texto, que é o capítulo 23 e o versículo 16, que lá diz assim: Então, os 3 guerreiros valentes invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que fica perto do portão de Belém e a trouxeram a Davi. Mas ele não quis bebê-la e a derramou para Jeová. Então, como já vimos inicialmente, Davi ele tinha tanto zelo, tanto respeito pela lei de Deus sobre a vida, que ele não quis beber daquela água. Por quê? Porque aquela água, por assim dizer, teria gosto de sangue, o sangue dos guerreiros que arriscaram sua vida para trazer aquela água. Então, ele derramou por terra para Jeová. Então, como vimos, nós devemos ter essa mesma atitude. E, principalmente, quando nós passamos por alguma situação, por algum problema que envolva a nossa saúde, principalmente se tiver envolvida transfusão de sangue. Nesses casos, precisamos ser firmes e apoiar sempre a lei de Jeová. Então, esse é o primeiro destaque que nós podemos tirar dessa leitura. Outro texto que eu separei aqui para os irmãos é o capítulo 24, e o versículo 1. Na verdade, eu tirei uma lição desse versículo, mas primeiramente eu gostaria de conversar com os irmãos sobre esse versículo 1.
que diz assim: a ira de Jeová se acendeu novamente contra Israel, quando Davi foi instigado a agir contra eles, com as palavras: vá, faça um recenseamento de Israel e de Judá. Esse versículo é interessante porque, se a gente for ler rápido, a gente às vezes entende que quem instigou Davi a fazer esse recenseamento foi Jeová. Foi Jeová que fez com que ele pecasse, por assim dizer. Mas será que foi realmente Jeová que induziu Davi a fazer esse recenseamento? A resposta é não, não foi Jeová. Veja só o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, o versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13 diz assim, quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus, pois com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Então a primeira prova que nós temos é que Jeová não prova ninguém. Então não foi Jeová que provou Davi. Agora note o que diz o livro de 1 Crônicas, capítulo 21, o versículo 1. E veja só a resposta. 1 Crônicas, capítulo 21, o versículo 1. Diz assim, então Satanás se levantou contra Israel e instigou Davi a recensear Israel. Perceberam? Então quem induziu Davi a fazer isso e cometer um pecado foi Satanás. No entanto, Satanás ele só conseguiu fazer isso porque Jeová se retirou as suas bênçãos de Davi. Então, nesse íntere, será que conseguimos tirar uma lição para nós? Com certeza. Quando perdemos a proteção de Jeová e suas bênçãos, caímos nas mãos de Satanás e podemos acabar cometendo um pecado. Então, lute para que isso não aconteça. Outra lição muito interessante que nós podemos tirar desse versículo 1 do capítulo 24 é a Bíblia, ela não diz o que motivou Davi a contar ao povo, mas alguns dizem que pode ter sido orgulho, vaidade e até mesmo autoconfiança. Então, o que podemos tirar de proveito? Tudo que fazemos que não esteja de acordo com as orientações de Jeová, podemos em dado momento falhar. Então, antes de qualquer decisão, recorra sempre a Jeová. Vamos encontrar mais joias? Ainda no capítulo 24, o versículo 10 diz assim: mas o coração de Davi se encheu de remorso, depois de ele ter contado o povo. Davi disse então a Jeová: cometi um pecado grave ao fazer isso. E agora, Jeová, por favor, perdoa o pecado do teu servo, pois agi de modo muito insensato. Davi, ele errou várias vezes, mas a consciência dele sempre o motivou a se arrepender. Então podemos nos perguntar: será que a nossa consciência é sensível para reagir dessa maneira? Lição: sempre que cometermos um pecado, devemos confessar rapidamente e procurar a restauração com Jeová. Ainda no capítulo 24, observe agora o versículo 14 e vamos ver que joias espirituais nós podemos tirar dela. Versículo 14 diz assim: então Davi disse a Gade: isso é muito aflitivo para mim, que nós caiamos nas mãos de Jeová, pois a sua misericórdia é grande, mas que eu não caia nas mãos dos homens.
Davi, ele tinha certeza absoluta que Jeová seria mais misericordioso do que os homens e preferiu cair nas mãos de Jeová. Lição: que nós também possamos ter essa mesma convicção de querer cair nas mãos de Jeová, pois mesmo no exercício da sua ira, Jeová sempre terá misericórdia de nós. Ainda no capítulo 24, a gente consegue encontrar a última joia espiritual. O versículo 25 diz assim: Davi construiu ali um altar a Jeová e ofereceu sacrifícios queimados e sacrifício de participação em comum. Então Jeová ouviu as súplicas a favor do país e o flagelo sobre Israel secou. Interessante dessa passagem que Davi ele poderia ter feito esse sacrifício, esse louvor de participação em comum para Jeová, podemos dizer assim, de graça, pois Araúna queria dar o espaço, a eira, de graça para Davi, mas Davi ele quis comprar, ele pagou por aquilo. Então Davi ele não quis fazer o sacrifício de graça, ele comprou o campo de Araúna, pois se não houvesse um custo, não era um verdadeiro sacrifício. Então, esse é um grande exemplo para nós, uma lição valiosíssima. Devemos sempre fazer os nossos donativos voluntários, de coração, fazer nossos sacrifícios de louvor a Jeová por meio da pregação. Isso tem um custo, mas é um custo que no futuro será recompensado. Então nunca devemos fazer de modo aleatório, quando der, mas sempre queremos fazer o nosso sacrifício de louvor para Jeová com determinação, com zelo, com gratidão. Com certeza, se fizermos dessa maneira, Jeová sempre nos ouvirá, assim como ele ouvia sempre seu servo Davi quando se arrependia. Então, meus irmãos, chegamos ao fim dessa consideração, joias espirituais. Espero que os irmãos tenham tirado bastante proveito dessa análise da Bíblia, de alguns versículos. É claro, que eu tenho certeza que os irmãos viram outras joias espirituais e se quiserem compartilhar conosco, é só colocar lá nos comentários que pode ter certeza que os irmãos serão beneficiados. E a gente percebe que tem irmãos que conseguem tirar joias valiosíssimas, excelentes comentários. Então, se você tiver achado alguma joia espiritual para essa semana, coloque lá nos comentários que com certeza vai fortalecer seus irmãos. Gostaríamos de incentivar todos que se inscrevam no canal, compartilhe nossos vídeos, ative o sino, faça seus comentários, para que assim possamos crescer mutuamente, sentido espiritual e principalmente nos fortalecer. Esse é o objetivo maior. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.